abraço da Igreja Implantando o Reino, do qual eu sou bispo. E recebem esse abraço? E a paz em nome de Jesus. Amém? Antes de nós darmos continuidade, eu quero agradecer a todos que estiveram orando por mim. No mês de junho, eu estive convalescente aqui no Hospital Penteado, é isso? Aqui pertinho. E passei 28 dias lá, os piores dias da minha vida. E muitos irmãos clamaram, a igreja aqui clamou, e aquilo que era contrário ao diagnóstico médico, eu estou aqui para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Realmente, se alguém perguntar para mim, você viu a luz no fim do túnel? Não vi a luz no fim do túnel, nem vi o túnel, né? Mas passei por uma situação realmente muito difícil, e que todos os dias, quando, né, a Fran, minha noiva, ia lá para verificar a minha situação, os médicos sempre diziam que não tinham grandes esperanças, né? Assim, falando em pormenores. E a oração, ela tem poder. Amém? E eu queria que você dissesse isso para o teu irmão. Diga para ele: a tua oração foi ouvida no céu. Amém? Sabia que para o céu uma lágrima tua é oração? Quem sabia disso? Às vezes você entra num ambiente como esse e você nem ora, porque o teu coração está muito angustiado, e apenas desce uma lágrima, e vem um anjo e colhe a tua lágrima, e aquela lágrima, ela vira uma oração poderosa lá no céu. Amém? Então, se você entrou aqui e de repente teu coração estava muito angustiado e você não encontrou forças para orar, e você diz assim: não tem sentido, né, pastor, nós entrarmos na igreja e não orarmos. Eu quero dizer para você que você orou. Quando uma lágrima caiu dos teus olhos, essa oração já está movendo o mundo espiritual em teu favor. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Quero pedir para o irmão colocar aqui o trecho de Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8, que são os versículos principais que nós vamos ler para meditar e refletir essa noite. Então, Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Talvez eu tenha uma versão diferente aqui, mas não importa, é o mesmo sentido. Eu posso contar com você, amém? Eu vou contar até 3, você lê bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Só nesse versículo Deus já está falando com você. Amém? Põe a mão no teu coração e a outra você põe assim na tua mente. Feche os teus olhos, repita comigo, diga assim: nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar os pensamentos da nossa mente ao Senhor, e também queremos consagrar os sentimentos do nosso coração. Que o Espírito Santo possa ter liberdade de falar conosco agora. Senhor, que a minha atenção seja voltada para as instruções da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos que o único Espírito que está autorizado a operar e se manifestar neste lugar é o Espírito Santo de Deus, e a Ele nós daremos honra, glória e louvor. Agora levanta as tuas mãos bem alto, levanta o teu rosto em sinal de vitória e aplauda e glorifique ao Senhor bem forte. Diga glória a Deus, diga aleluia, glorifique ao Senhor, exalte o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. A minha palavra é bem breve mesmo. Eu quero apenas colaborar com aqueles que já vieram antes de mim, e vocês têm
uma palavra profética para o próximo ano. Amém? A primeira coisa que nós vemos nesses versículos que nós lemos é que Deus tem um princípio. Princípio são coisas que Deus estabelece e não mudam. Então, um princípio lá há muito tempo atrás, estabelecido por Deus, os anos podem mudar, passar, eles continuam, ou ele continua sendo um princípio. E Deus estabeleceu um princípio aqui nesses versículos que nós lemos. Primeiro, Deus estabeleceu o princípio de que Ele não fará nada sem que antes Ele revele aquilo que Ele vai fazer aos seus servos, os profetas. Glória a Deus. Então Deus estabeleceu esse princípio. Quando Ele quer realizar algo, Ele primeiro fala com seus servos, os profetas. E por que Ele faz isso? Porque os profetas têm acesso ao futuro. Diga, os profetas têm acesso ao futuro. Não é interessante isso? No meio do corpo de Cristo existem vários ministérios. Ministério do apóstolo, ministério do profeta, ministério do evangelista, ministério do pastor e mestre. E a Bíblia diz que o profeta, ele tem acesso ao futuro, de alguma forma sobrenatural e que não pode ser explicada por palavras. Os profetas têm acesso ao nosso futuro. E muitas vezes Deus pode levantar num culto como esse, um profeta, para revelar a você algo que vai acontecer com você, com a tua casa, com a tua família, com os teus negócios, com a tua vida sentimental. Por quê? Porque o profeta tem acesso ao futuro. Então, nós cremos que Deus estabelece um profeta para cada igreja local. E aqui você tem os bispos e você tem a figura do bispo Samuel, que é um profeta para esta casa, para esse lugar. E Deus colocou no coração dele uma palavra profética para o ano de 2025, ou seja, Deus deu a ele acesso ao futuro desta igreja. Quando nós recebemos uma palavra profética, nós temos que entender o que Deus está fazendo conosco. Ele está revelando o nosso futuro, para que a gente possa caminhar dentro daquela visão, dentro daquele propósito, e a gente possa de fato viver aquela palavra profética. Então você é uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque o ano de 2025 nem começou e você já sabe o que Deus vai fazer lá na tua vida. Glória a Deus. Deus disse que você vai florescer. 2025 é o ano de você florescer. Então qualquer área na tua vida que esteja desértica, qualquer área da tua vida que esteja seca, você já sabe, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai fazer derramar sobre você uma chuva copiosa. Por quê? Porque é tempo de você florescer. Levante a tua mão e diga, é tempo de eu florescer. Olha para o teu irmão com cara de profeta, diga para ele assim, é tempo de você florescer. Diga para ele assim, Deus já preparou todas as coisas para que você, sua casa, sua família, suas finanças, sua vida profissional, sua vida ministerial venha florescer. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Pode aplaudir o Senhor. Olha para o teu irmão, diga assim para ele assim, profetas têm acesso ao futuro. Diga assim, alguém já viu você lá na frente? Diga para ele, alguém já viu você lá na frente florescendo? Amém ou não amém? Uma coisa que eu sempre falo para a minha igreja lá, faça festa antes da bênção se materializar na tua vida, porque só faz festa aquele que tem certeza de que aquela palavra vai se concluir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então diga bem forte para o teu irmão, tem alguém que viu o teu futuro e no teu futuro você está florescendo. Provérbios capítulo 14, versículo 11 diz, a tenda do justo florescerá. Biblicamente falando, florescer quer dizer produzir, distinguir-se, prosperar, ter um bom nome, ter sucesso, felicidade, paz, alegria e vitória. Amém? Então você vai
florescer, ou seja, você vai produzir, você vai distinguir-se. A palavra de Deus diz assim, que de todos os irmãos de José, José se distinguiu. Distinguir é aquele que Deus dá ênfase. Põe a mão na tua cabeça e diga: Deus vai dar ênfase a mim diante dos meus irmãos. Glória a Deus. Mesmo que você esteja aqui e que você se sinta no último lugar da fila, Deus vai inverter a fila e você vai estar em primeiro para a glória de Deus. Então, este próximo ano, você vai se distinguir das pessoas, lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na tua família, aqui no ministério, você vai se distinguir. Quando Deus dá uma palavra profética, Deus também dá uma unção para você viver aquela palavra. Então Deus liberou uma palavra sobre você, e agora Deus está fazendo o que nesses 12 dias? Ele está ungindo você. Você não pode ver, mas os anjos de Deus estão aqui com tachos de azeite para ungir você. E a unção capacita, a unção habilita, a unção vai te dar a capacidade de viver aquilo que você não poderia viver de forma natural. Mas você não foi chamado para viver no natural, você foi chamado para viver no sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua mão bem alto, diga assim: Deus está me ungindo nesta noite. Diga: Deus está me capacitando nesta noite. Diga: Deus está me habilitando nesta noite. E eu vou viver aquilo que eu não poderia viver humanamente falando. Diga: Deus vai alargar as minhas fronteiras. Deus vai fazer eu romper. Diga: Deus está estabelecendo um novo tempo para a minha casa, para a minha família e todas as áreas da minha vida. Eu verei a benevolência do Senhor. Quantos creem assim, aplaudam o Senhor. Põe a mão na tua cabeça, diga assim: eu estou abençoado. Diga: eu estou abençoado. Diga: eu sou abençoado. Produzir, distinguir. Então você vai produzir todas as áreas da tua vida nas quais você se acha estéril. Deus está curando você nessa noite. Quantos creem? Quantos creem? Amém? Amém ou não amém? Você sabe que Deus, Ele faz coisas extraordinárias, né? Deus, quando Ele chamou Sara para ser mãe de nações, porque Ele não chamou apenas Abraão, Ele chamou Sara. Sara era o quê? Estéril. E além de ser estéril, ela já era avançada em dias. Então, dentro do ponto de vista humano, dentro da condição humana, ela não tinha nenhuma condição de ser mãe, e ainda mãe de nações. Mas Deus, Ele vai exatamente na contramão. Então, não interessa aquilo que exatamente você está vivendo hoje. O que interessa é a palavra profética que pavimenta o teu caminho para você viver aquilo que Deus quer que você viva. Amém? Então, Deus, Ele gosta exatamente de lançar uma palavra sobre nós que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vivendo no momento. Muitas vezes nós vamos estar vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldades, um tempo de enfermidade, um tempo de abandono, um tempo onde as pessoas quebram suas alianças conosco, e aí Deus vai até você e diz que você vai florescer. E aí você começa então a observar as características e as coisas que estão ocorrendo ao teu redor, e aí você começa a imaginar como essa palavra vai se cumprir na tua vida. Parece impossível, pois é, você está servindo o Deus do impossível. Você está servindo um Deus que não depende absolutamente de nada da sua parte para realizar aquilo que Ele está falando ao seu respeito. Ele é poderoso o suficiente para te levar até lá, para você viver aquilo que Ele determinou que você viverá. Os recursos do céu já estão disponíveis para você viver a palavra profética.
Deus já tem anjos destinados para suprir, para prover, para estabelecer você no lugar da bênção que Ele determinou para o ano de 2025. Eu pensei que você ia ficar animado, ia dar um glória a Deus, hein? Produzir, distinguir, prosperar, ter um bom nome. Quem quer ter um bom nome? Ué, o resto não quer, não? Não, pastor, eu já tenho, glória a Deus. Quem quer ter um bom nome? Ter sucesso, tudo isso é sinônimo de florescer, biblicamente falando. Ter sucesso. Diga a Deus, faz assim, ó, diga a Deus, me escolheu para ter e para ser um sucesso. Para ter e para ser. Para ter e para ser. Primeiro Deus faz de você um sucesso, depois você tem sucesso. Tem pessoas que querem ter sucesso. Primeiro Deus faz de você um sucesso, depois Ele te entrega sucesso. Amém? Glória a Deus. Todas essas coisas são como flores que devem crescer no jardim da sua vida em 2025. Na Bíblia, florescer também significa viver de acordo com o propósito e o chamado que Deus tem para a sua vida. Diga, florescer também significa viver de acordo com o propósito e o chamado que Deus tem para mim. Olha para o teu irmão e diga assim, pergunte para ele, diga assim, você sabe o chamado e o propósito que Deus tem para a tua vida? Quem sabe? Levanta a mão. É engraçado vocês, né? Quem sabe? Levanta a mão. Teve uma que fez assim. Aí eu fiquei pensando, será que é um efeito? É que você fez bem assim. Quem sabe, irmãos? Levanta a mão. Tem um caso sério aqui, porque a maioria não sabe. Como eu posso saber qual o chamado, o propósito que Deus tem para a minha vida? Quando Deus te chamou, Ele te chamou já vislumbrando um propósito e um chamado para você. Você é uma pessoa singular. Alguém pode falar assim, eu conheci alguém parecido com você, parecido, mas não é igual você. Nós somos igual floco de neve, gotas de chuva, nós somos únicos. E Deus tem um propósito singular para você, dentro do corpo de Cristo, lá na sociedade, e você precisa descobrir isso. Por quê? Porque é aí que você vai florescer, no teu propósito. Quando Deus chama alguém, Ele coloca na igreja, Ele não deixa, vamos dizer, usar essa expressão, Deus dará. Ele tem um propósito com você nesse lugar. Ele tem um propósito com você lá na tua casa, na tua família, no trabalho onde você está. E Deus quer fazer você florescer. Você vai se distinguir com os dons, com os talentos que Deus colocou em você. Um canta, outro toca, o outro intercede, o outro está na salinha das crianças. E você não foi chamado para sentar, esquentar o banco da igreja. É um propósito, é um chamado para a tua vida. E como que eu posso descobrir? Ore, pergunte a Deus. Segundo, você pode procurar os seus líderes e perguntar a eles se eles percebem em você o chamado, o propósito. Certamente eles poderão dar para você um norte, uma direção, mas não caminhe em 2025 sem descobrir porque Deus te chamou. Amém? Vamos deixar uma lição de casa para você. Não caminhe o ano de 2025 sem saber por que Deus me chamou. Da minha casa só eu, pastor, sou cristão. Deus tem um propósito. Por que de todas aquelas pessoas Deus chamou você? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Louve a Deus, você é um escolhido. Louve a Deus, você é um escolhido. Louve a Deus, você é um escolhido. Louve a Deus, você é um escolhido.
Muitos foram chamados, mas você é um escolhido, meu irmão. Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Levanta a tua mão e diga: eu sou um escolhido. Diga: Deus me escolheu para viver o melhor da terra. Quantos creem nisso? Quantos podem aplaudir? Quantos podem glorificar o Senhor? Olha para o teu irmão e diga assim: esse ano de 2025 você vai procurar saber o seu chamado e o seu propósito. Posso ouvir um amém ou não? Florescer também significa esforçar-se para oferecer o que de melhor você tem, mesmo que as condições não sejam favoráveis. Quando a gente recebe uma palavra profética, é comum de todos nós fazermos o quê? Acharmos que porque recebemos aquela palavra, ela vai se cumprir na nossa vida sem que nós tenhamos que superar desafios. E isso não é verdade. Aliás, quando Deus revela a você o propósito dele, o inimigo, seres espirituais, os demônios, eles vão fazer resistência espiritual para que aquela palavra não se cumpra na tua vida. Quantos entendem? Levante sua mão e diga amém. Então, você recebeu a palavra profética e a partir de haverá uma resistência para que ela se realize. Lembra-se de José? José tem sonhos da parte de Deus. Ele revela esses sonhos para quem? Para o seu grupo de apoio. Quem era o grupo de apoio dele? Sua família. E eles se tornaram o quê? Aqueles que prestaram resistência para que aquela palavra profética revelada através de um sonho se tornasse realidade. Quando Deus fala com você sobre um propósito, um chamado que Ele tem com você, sobre aquilo que Ele quer fazer em 2025, quer fazer você florescer, distinguir-se, prosperar, Ele também quer que você tenha o entendimento de que obstáculos aparecerão diante de você. Desafios terão que ser superados. Mas Deus, embora você não acredite em você, Deus acredita em você. Se existe alguém que mais acredita em você, é o teu Deus. Então Ele está dizendo que é possível, porque Ele já disponibilizou todos os recursos para que você seja realizado no ano de 2025. Mas você precisa entender que haverão desafios e que muitos deles dizem respeito às pessoas que estão ao nosso redor. Quantos não se levantam para impedir que você viva aquilo que Deus determinou por palavra profética? A partir do momento que eles descobrem, que eles sabem, que eles entendem que Deus te chamou para a grandeza. Deus te chamou para a grandeza, meu irmão. Como você sabe? Porque Deus, Ele é grande. E Deus não faz coisas pequenas. Deus só faz coisas grandes. Mesmo aquelas coisas que nós não damos valor, que nós achamos que são pequenas, para os olhos de Deus são grandes. Deus é um Deus grandioso. E Deus te chamou para a grandeza. Tem que ter um feedback da palavra profética. Deus te chamou para a grandeza. Levanta a tua mão para receber. Deus te chamou para a grandeza. Deus te chamou para a grandeza. Deus é um Deus grande. Seus filhos também têm este espírito de excelência. Deus te chamou para a grandeza. Então, ao recebermos a palavra profética, nós temos que ter em mente que obstáculos se levantarão. Só que você tem que, eu e você, temos que ter o mesmo espírito que José teve. Tente imaginar a caminhada de José. Ele recebe os sonhos, revela aos seus irmãos lhe têm inveja, e o primeiro estágio dele é o quê? Estar dentro de um poço. Eles queriam de fato matá-lo, mas alguém intercede lá, um dos irmãos diz: não, ele é sangue do nosso sangue, vamos matá-lo, a gente joga aí ele no poço e vamos pensando o que vamos fazer com ele. Aí está passando uma caravana de escravos
e aquele irmão, tentando salvá-lo, disse assim: ó, vamos vender ele como escravo. Mas ele tinha acabado, vamos dizer assim, entre aspas, de receber uma revelação do que Deus tinha para ele. Deus tinha para José o quê? Grandeza. Mas ao invés de subir, José só está descendo. Olha para o teu irmão e diga assim: quando você receber uma palavra profética, não se desanime, se ao invés de você subir, você começar a descer. Diga: Deus está treinando você para a grandeza. Já mudou o rosto das pessoas. Deus te chamou para grandeza. Mas como Deus vai colocar você lá em lugar grande sem treinar você? Quantos entendem? Diga amém. Então, Deus acaba de falar com você que vai fazer algo grande na tua vida. Começa o quê? Batalhas, lutas, resistências, dificuldade. Mas Deus tem uma perspectiva diferente da sua. Enquanto você pensa que Deus está judiando de você, Deus está treinando você, habilitando você, capacitando você. José, em cada uma daquelas situações, ele estava sendo o quê? Treinado. Ah, pastor, mas é ruim, mas é bom. Aí José é vendido como escravo. E você sabe que Deus tinha um propósito nisso. Por quê? Porque José era um filho mimado. E Deus tinha um propósito grandioso com José. Mas dentro daquilo que Deus tinha para José, ele não podia ter uma pessoa mimada. Então, Deus tratou com José. As pessoas pensam que Deus não trata com seus filhos. Deus trata comigo, Deus trata com você. Ele sabe exatamente o que precisa ser tratado nas nossas vidas. E José começou a ser tratado, porque ele era mimado. Ele tinha um manto que o diferenciava de todos os seus irmãos. Ele já estava sendo distinguido, mas ele não sabia lidar com aquelas coisas. E talvez ele fosse se perder. Então Deus permitiu que aquilo acontecesse, para ele tratar com José. Aí José vai trabalhar na casa de Potifar, que compra ele como escravo. E o que acontece com José? José é fiel ali, e tudo que ele coloca a mão, Deus faz prosperar. Mas aí a mulher de Potifar se engraça com ele, e um dia desses ela agarra nele, e ele foge, mas ele é acusado. E aí ele vai parar aonde? Ele vai parar na prisão. Dentro da visão humana, José está indo viver a grandeza de Deus, mas Deus não vê como o homem vê, e nem vê como você está vendo. Talvez você está aqui e esteja pensando assim: não há possibilidade nenhuma, olha onde eu estou, não há possibilidade nenhuma de eu viver aquilo que Deus está falando para mim, nesses dias todos. E quando José talvez tenha pensado: a minha vida saiu fora do controle de Deus, Deus estava no controle. Olhe nos olhos do teu irmão e diga assim: Deus está no controle da sua vida. Olhe para o teu irmão e diga assim para ele assim: Deus não perdeu o controle. Olha para ele e fala assim: sabe essa bagunça toda aí, ó? Deus está no meio dessa bagunça aí. Eu não ouvi um glória, vou pegar aqui, para quem ouviu, glória a Deus. Olha a vida de José. José olha assim e fala assim: mas eu recebi um sonho profético. Eu fui acusado injustamente, e agora onde estou? Na prisão de Faraó. Você sabe onde era a prisão de Faraó? Debaixo do trono de Faraó. O trono de Faraó estava aqui, e na construção de baixo era a prisão, porque quem era preso ali? Os que tinham cometido crimes de colarinho branco. Não era qualquer bandido que estava ali, eram os políticos. E quem eram eles? Eram poliglotas, falavam muitas línguas. Que Deus colocou José ali? Para ele saber lidar com as pessoas,
aprender outras línguas. Deus estava treinando José. Deus está treinando você para coisas grandes. Diga assim para o teu irmão: não despreze o treinamento de Deus. Quem está entendendo? Levante sua mão. Deus estava treinando ele, mas ele não estava entendendo. Mas Deus está preparando ele para coisas grandes. E ali na prisão, é bem possível que ele tenha pensado: eu não sei se eu vou viver isso que Deus falou para mim. Olha onde eu estou. Só que da prisão para subir para o trono, estava pertinho. E aí Deus criou um meio para tirar José daquela condição, para ele viver como o homem mais poderoso da sua época. Porque quando Deus engrandeceu José, Faraó disse assim: olha, depois de mim não haverá alguém mais poderoso aqui no Egito. O Egito era a nação mais poderosa do mundo, era como se fosse os Estados Unidos, muito mais ainda, porque naquele tempo o rei, se ele determinasse que alguém morresse, morria e pronto, acabou. E hoje os presidentes não podem fazer isso. E Deus tem o tempo certo para fazer isso. Só que Deus treinou José, e Deus está nos treinando. Amém? A gente não pode desprezar o treinamento de Deus, porque Deus gosta de pessoas que vivem com propriedade, para depois você testemunhar para outros aquilo que aconteceu com você. Quando as pessoas olharem para você, vai falar assim: você vai ter autoridade. Isso aí chama autoridade moral. Eu fiquei 28 dias na beira da morte, agora eu tenho autoridade moral para orar para alguém e dizer para essa pessoa: Deus me tirou de lá, Ele pode tirar você também. Isso aí chama autoridade moral. Então Deus dá experiência para você, para que você tenha a autoridade moral de dizer para aquela pessoa: você não vai falir, e se você falir, Deus vai restituir você. E a pessoa vai olhar para você e vai dizer: por que você tem tanta certeza? Porque Deus fez isso na minha vida. Então Deus permite situações na tua vida para que você tenha autoridade moral. Lembra de Jesus? Quando Jesus começou a pregar, a Bíblia diz que as pessoas olhavam e diziam assim, cutucavam uma na outra e falavam assim: nunca nós vimos alguém pregar assim, porque ele tinha autoridade. E quando Deus está treinando você, Ele está fazendo o quê? Ele está te dando autoridade. Amém? O que é autoridade? É diferente de força. Um policial militar tem autoridade. Ele não precisa gritar para você parar, né? Ele faz assim com a tua mão. Se você for inteligente, você para, sim ou não? Isso aí se chama o quê? Autoridade. Deus quer te dar autoridade. Você nem gritou, você só estendeu a mão, o inimigo parou, te obedeceu e você tomou posse da bênção. Mas para que isso aconteça, você tem que ser habilitado. E para ser habilitado, você tem que ser treinado. Você vai florescer, mas você também vai encontrar obstáculos, e esses obstáculos têm o objetivo de treinar você. Vai diminuindo, glória a Deus, né? Pensou que ia ser tudo fácil. Está enganado. Estou quase terminando. Salmo de número 92, versículos 12 a 15 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Quem é o justo? Hã? Só o irmão ali falando. Quem é o justo? Hã? Quem é o justo? Só vou acreditar se você levantar a mão, dá um glória a Deus. Quem é o justo? E aqueles pecados que você comete? Deixa eu explicar para você uma coisa. O justo, que a Bíblia chama, não é uma pessoa perfeita. O justo é aquele que colocou a sua fé no Calvário, na cruz, e Deus o justificou por meio de Cristo Jesus. Então todos nós estamos aqui aptos a entrar nesse versículo: o justo florescerá como a palmeira.
a não ser que você não tenha ainda entregado a tua vida a Jesus e feito dele o seu Senhor e Salvador. E você pode fazer isso nessa noite, ou qualquer um desses cultos que você vier aqui. Porque a partir do momento que você lançar a fé no sacrifício de Jesus, Deus determinará que você é justo. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Quem é justificado por sua fé em Jesus é considerado justo diante de Deus. Deus já revelou o que Ele vai fazer em 2025. A palavra profética já foi liberada. Obstáculos e barreiras você vai ter que superar, com a visão de que Deus está treinando você. E você não é um soldado covarde, é ou não é? Você é um soldado corajoso. Você vai permitir que Deus te habilite, você vai permitir que Deus te capacite, e você, no término de 2025, vai estar aqui nesse altar, dando o teu testemunho do que Deus fez em 2025, em nome de Jesus. Quantos creem assim, levante sua mão e diga glória a Deus. Fica de pé no teu lugar. Levante as tuas mãos bem alto para o Senhor. Levanta o teu rosto em sinal de vitória. Nós não estamos sozinhos aqui neste ambiente. Deus está aqui na presença do seu Espírito. Desde o início desse culto você tem sentido a presença dele nesse local. E Ele também determinou que os seus anjos estivessem aqui neste lugar. São seres espirituais, invisíveis, mas são reais. Estão sobre este altar, nos corredores da igreja. E eles estão munidos de azeite, de unção. Esta unção é aquilo que é derramado sobre o alto da cabeça dos seus filhos, daqueles que Deus tem um plano e um propósito. E Deus está ungindo você nessa noite, para que você possa ser habilitado, capacitado. Essa unção marca a tua vida, para que no mundo espiritual os demônios, os espíritos respeitem você, e aonde você coloque os seus pés, você possa se apossar, porque essa é a vontade de Deus para você. Então, levante a tua mão, levante o teu rosto. Eu queria que você abrisse a tua boca agora e começasse a orar. Apresenta agora, este ano, nós estamos nos antecipando a Ele. Estamos nos antecipando aos dias, os 365 dias do ano de 2025. E Deus tem falado com você. Veja como você é privilegiado. Enquanto muitas pessoas estão lá fora, sem saberem ao certo o que vai acontecer com a sua vida, o que vai acontecer com o governo, o que vai acontecer com a economia, as guerras que estão acontecendo no mundo, toda catástrofe, vem Deus e diz para você: eu tenho um tempo de esperança para você. O ano de 2025 você vai florescer,